Olá, pessoal. Eu sou Maraísa Nunes, sou enfermeira da qualidade. Essa é Bruna, farmacêutica responsável técnica. E nós vamos fazer um treinamento sobre a meta 3 de medicação segura, que é a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicação. O objetivo desse protocolo é assegurar práticas seguras no uso de medicamentos, visando padronizar os procedimentos de prescrição, uso e administração de medicamentos, a fim de minimizar as ocorrências de incidentes, além de estabelecer critérios para a dispensação dos medicamentos de alta vigilância no Hospital Geral de Tailândia. O intuito é garantir a segurança do paciente e também da instituição. É importante reforçar que o protocolo de medicação ele não envolve somente a administração de medicação, mas sim outras etapas, que a gente considera práticas seguras. A primeira etapa é a prescrição de medicamentos, que envolve a prescrição médica. Então, a prescrição ela precisa ser completa. Ela tem que ter o nome do medicamento, a concentração, a dose, posologia, forma farmacêutica, via de administração e, se pertinente, orientações de uso ou observações que são extremamente importantes. A segunda etapa envolve o setor de farmácia, que é a dispensação de medicamentos, que envolve desde o recebimento de medicações no setor, a estocagem, conservação, controle de estoque e, por último, a distribuição para os setores pertinentes, onde houver solicitação. E a última prática é a de administração de medicação, que envolve os 9 certos na administração, que são práticas que a gente deve seguir para se certificar que, ao final da administração, a gente fez tudo corretamente, seguindo a ordem: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa, forma certa e, principalmente, resposta certa, que é realmente para saber a efetividade do uso daquela medicação no paciente. E é importante, pessoal, salientar que quando houver qualquer quebra desse processo, alguma fragilidade, uma não conformidade, é importante realizar a notificação através do sistema EpiMed, que é a nossa nova ferramenta de notificação. Quando a gente notifica, quando a gente tem um olhar crítico para os nossos processos, a gente consegue traçar planos de ação e, então, melhorias, para cada vez mais a gente melhorar a nossa qualidade da assistência e a segurança do paciente. Agora eu vou passar a palavra para a Bruna, que ela vai falar dos medicamentos potencialmente perigosos. Olá, conforme já falado pela Maraísa, nós vamos focar dentro da meta 3, que é a meta que envolve a prescrição, o uso e a administração dos medicamentos. Mas dentro disso a gente vai focar especificamente nos medicamentos potencialmente perigosos. O que é um medicamento potencialmente perigoso? São aqueles que possuem um risco aumentado de provocar um dano no paciente, sendo que os erros associados a esses medicamentos, eles podem ocorrer não em maior frequência, porém a gravidade de um erro com esses medicamentos, ele tende a ser maior, provocando um dano permanente no paciente ou até a morte. Um exemplo muito comum que eu posso dar para vocês é em relação a um medicamento que não é MPP, que ele não é um medicamento potencialmente perigoso, porém, ele acontece com muita frequência, que é o registro de alergia de pirona. Porém, um registro de alergia de pirona, quando a gente pega um paciente que apresenta uma alergia de pirona, a gente consegue intervir e, na maioria das vezes, ter um resultado positivo. A gente consegue a reversão desse processo. Já no caso de uma reação a um MPP, esse processo já é muito mais complicado. Geralmente, os danos eles são permanentes, as sequelas elas são mais graves ou podendo levar o paciente a óbito. É importante a gente saber também a diferença entre MPP e MAVE. MPP, medicamento potencialmente perigoso, e MAVE, medicamento de alta vigilância. Não há diferença entre essas duas siglas. Ambos são sinônimos, significam a mesma coisa, ok? Como identificar no dia a dia que a gente está administrando um medicamento que é MPP? Tá? Através das etiquetas, onde a ampola do medicamento ela vai estar com uma etiqueta vermelha, com o código de barra daquele medicamento.
na fita onde a gente da farmácia faz a distribuição da prescrição do paciente, né, mediante a fita, essa fita ela também estará identificada com uma etiqueta escrito MPP. E além disso, a gente vai ter a partir de agora a etiqueta vermelha no rótulo de soro. Então vamos supor que lá no momento da administração foi diluído um gluconato dentro do soro. No momento de identificar esse soro, também será colocada uma etiqueta vermelha com a sigla MPP, medicamento potencialmente perigoso. Nós temos o manual 002, que é um manual que fala sobre os medicamentos potencialmente perigosos. Nesse manual, a gente tem toda a lista de medicamentos em ordem alfabética que são potencialmente perigosos, tá? E as reações que cada medicamento pode causar. Então, no momento da assistência, o meu paciente está tendo determinada reação e fazendo determinado medicamento, eu consigo pegar esse manual e fazer uma consulta para ver se aquela reação pode ou não ser daquele determinado medicamento. Nós temos também a lista de medicamentos com nomes semelhantes. São aqueles medicamentos que tanto em grafia quanto em fonema, eles se parecem. Ambos esses documentos, tanto o manual quanto a lista, eles vão estar disponíveis nos setores para possível consulta, certo? Os medicamentos de nome semelhante, a gente tem uma segunda barreira no sistema, onde quando o médico prescreve, automaticamente aparece um alerta no sistema dizendo que aquele medicamento é similar a outro, tem um nome semelhante a outro. E aí o médico só consegue prosseguir com a prescrição se ele der um ok, dizendo que é aquele mesmo medicamento que ele quer prescrever. O mesmo acontece quando a farmácia vai realizar a baixa. Quando a gente vai dispensar o medicamento, aparece esse mesmo alerta. As prescrições também sairão impressas com os nomes em caixa alta e caixa baixa, letras maiúsculas e minúsculas, diferenciando a parte semelhante do nome do medicamento. E quais os cuidados que a gente precisa ter relacionado a esses medicamentos? A identificação ela precisa ser exclusiva, que no caso o adotado aqui é a etiqueta vermelha. Então, caso vocês identifiquem um medicamento que é MPP, identificado com uma etiqueta branca, peço que, por favor, notifiquem o setor de farmácia para que a gente consiga fazer a correção desse processo. Se for um processo contrário, é um medicamento que não é MPP, mas está com a etiqueta vermelha, peço que também notifiquem para que a gente não permita que esse tipo de erro aconteça, já que a etiqueta vermelha ela é exclusiva de medicamento potencialmente perigoso. Outro cuidado é a segregação no local de armazenamento. A gente precisa ter um local separado só para esse tipo de medicamento. Na farmácia a gente consegue ter isso. A gente tem um espaço só para os MPPs. No setor de enfermagem, a gente ainda não tem essa segregação, porém, a identificação das fitas ela vai ajudar nessa identificação. Com a etiquetinha vermelha lá, visualmente, a gente consegue ver que ali tem um medicamento que precisa de uma atenção maior. A dupla checagem na dispensação, sendo que a primeira checagem é feita no setor de farmácia, a segunda checagem ela é feita pela enfermagem no momento da dispensação. Temos ainda a dupla checagem no momento da diluição e administração, que é feito entre o técnico e o enfermeiro, onde o técnico vai preparar a medicação e o enfermeiro vai confirmar, ver se foi realmente feito da forma que está na prescrição. Tá? E o último ponto está relacionado à vigilância, antes, durante e após a administração desse medicamento. É importante a gente saber como é que o paciente está antes, no momento que eu vou administrar, durante, enquanto essa medicação está correndo. Na maioria das vezes são medicações diluídas em soro. Esse soro ele vai correr de forma lenta no paciente, às vezes demora horas para esse medicamento correr no paciente. Então é importante fazer esse acompanhamento durante esse período. E após, mas já correu a medicação toda, o paciente não teve reação, então está tudo bem. Não, a vigilância ela tem que continuar mesmo após a administração do paciente, já que em alguns casos podem ocorrer as reações tardias, onde até 48, 72 horas após a administração do medicamento, o paciente vem a apresentar algum tipo de reação. Então, a gente considerando todo esse passo a passo, mais os 9 certos que já foram citados anteriormente com a Maraísa, a gente vai conseguir
ou minimizar muito ou eliminar possíveis erros causados pela administração desses medicamentos e, consequentemente, os riscos para esse paciente, né? E assegurar a segurança nesse processo de administração de medicamento no paciente. E é importante reforçar a comunicação efetiva em todas as etapas e entre toda a equipe envolvida, né, nesse processo de cadeia medicamentosa. Pessoal, muito obrigada pela participação e nós agradecemos e até a próxima.